pelo Espírito, né? Nós temos que dar ouvido ao que Deus ele fala através da palavra, em nome de Jesus. Romanos, o pastor não falou, né? Romanos, capítulo de número 8, irmãos. Abre aí em nome de Jesus. Romanos, capítulo de número 8, versículo é o 13. Preste bem atenção, tá bom? Na palavra, depois nós vamos orar. Um ato de fé, o pastor tem aqui o machado, né? Depois os pedidos que os irmãos fizeram, o pastor, depois da oração, eu quero usar esse machado para cortar esse mal pela raiz, amém? E sair daqui hoje abençoado, irmãos. Romanos capítulo 8, versículo de número 13. Isso. Se você precisar de ajuda, você pode chamar algum dos obreiros ali, tá bom? Então, presta bem atenção o que diz. Se você não tem, olha aqui pelo televisor. Diz assim, ó. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, olha para o pastor aqui agora para você conseguir entender. Ele é um versículo um pouco difícil, a gente tem que ler várias vezes para entender ele, tá? Mas eu quero explicar para os irmãos. O que está dizendo aqui, ó? Porque se viverdes segundo a carne, o que vai acontecer? Morrereis. É o que a Bíblia está dizendo, né? Então, a Bíblia está nos orientando a gente não viver segundo o desejo da nossa carne. Nós não podemos viver, irmãos, através do desejo da nossa carne, amém? Nossa carne humana. Se a gente viver através do nosso desejo humano, então a Bíblia diz que nós vamos o quê? Nós vamos morrer. É óbvio que não é fisicamente, né, irmãos? Mas é espiritualmente. Aí depois eu não vou ter mais vida, não vou ter mais o Espírito Santo dentro de mim. Aí eu já não vou querer mais vir para a igreja, eu vou morrer espiritualmente. Aí eu já não vou querer lutar mais pelo meu casamento. Eu não vou querer lutar mais pela vida dos meus familiares, pela salvação deles. Eu já não vou querer lutar mais pela minha saúde, pela minha cura. Toda pessoa que vive segundo o desejo da sua carne, a Bíblia diz que essa pessoa ela vai morrer, não fisicamente, mas espiritualmente. Agora a Bíblia nos orienta também, né? Que se a gente viver pelo que, irmãos? Pelo Espírito, né? Pelo Espírito Santo, então nós vamos mortificar o quê? As obras da carne. E aí nós vamos passar a ter vida. Então o que o pastor está dizendo? Que o Espírito Santo de Deus, que Deus nos deu, nós temos que cuidar dele, amém? Você tem que cuidar do Espírito Santo de Deus. Você tem que dar vida para ele. Você tem que alimentar o Espírito que Deus ele te deu. Você tem que cuidar dele. Como é que eu cuido do Espírito, pastor? Orando, vindo para a igreja, ouvindo a palavra, jejuando, tudo aquilo que a gente sempre fala, né? Isso é cuidar do Espírito que Deus me deu. E se o Espírito Santo de Deus que está sobre o meu corpo, sobre a minha vida, ele estiver forte, então é o Espírito Santo de Deus que vai fazer o quê? Ele vai mortificar os desejos da minha carne. E aí eu vou passar a ter vida, amém, irmãos? Aí eu vou passar a ser uma pessoa que eu vou ter vida, uma vida abundante. Eu vou passar a ter uma vida abençoada, uma vida alegre, uma vida feliz. Eu vou passar a ser uma pessoa de muito sucesso em nome de Jesus, amém? Mas você tem que colocar isso dentro do teu coração, né? Que essa vida que Deus ele nos propõe, nós só recebemos se o Espírito Santo de Deus, a Bíblia está dizendo, ele matar todos os desejos da nossa carne. Então, o que o pastor diz para os irmãos, né? Não viva segundo o desejo da tua carne, por mais difícil que é. Só um exemplo para os irmãos entenderem, né? Preste bem atenção na palavra aqui. Só um exemplo para os irmãos entenderem, um exemplo, né? Tem muitas pessoas, às vezes, estão passando lutas, às vezes, na área da saúde. Tem pessoas que estão passando lutas, às vezes, na área financeira. Às vezes, tem pessoas que estão passando luta na área conjugal. Outras problemas com a família, alguma coisa assim. E a pessoa, às vezes, um exemplo, né? Vou só pegar um exemplo, os irmãos aqui, ó. Às vezes a pessoa não vem para a igreja. A pessoa ela não tem uma comunhão com Deus, ela não tem esse compromisso com a obra de Jesus. E não é nenhuma crítica, não é nenhum apontamento. Mas muitos não vêm, às vezes, porque o desejo da carne não deixa a pessoa o quê? Não deixa a pessoa vir.
Afinal de contas, pastor, olha esse tempo lá fora. Esse tempo lá fora, pastor, está me convidando para me ficar dormir até às 11. Diga glória a Deus, irmão. Isso é um desejo do quê, irmãos? Da carne. Só que toda pessoa que ela deixa, ela vive segundo o desejo da sua carne, a Bíblia diz que essa pessoa ela vai morrer. Não fisicamente, é óbvio, né, irmãos? Mas é espiritualmente. Amanhã ou depois, essa pessoa não crê mais no Evangelho, não crê mais na palavra, essa pessoa não crê mais na salvação. Tem pessoas vivendo nos dias de hoje, assim ou não tem, irmãos? Tem ou não tem? Tem muita gente, talvez os irmãos até conheçam. Pessoas que você vai falar da palavra, irmão, vamos lá, Deus tem solução para o teu casamento, irmão. Irmã, vamos lá, Deus tem solução para os teus filhos, Deus quer salvar os teus filhos. Mas a palavra de Deus, ela já não entra mais dentro do coração, porque a pessoa ela está morta. A pessoa morreu espiritualmente. Mas por quê? Porque a pessoa ela não cuidou do espírito que Deus ele colocou dentro do coração dela. A pessoa não alimentou, não jejuou, não leu a Bíblia, a pessoa não se envolveu com aquilo que é espiritual. E aí, se o espírito está morto na pessoa, automaticamente a pessoa também ela vai morrer. Então, o que o pastor está dizendo hoje? Que nós temos que ser mortificados pelo quê? Pelo espírito. Amém, irmãos? Cuida do teu espírito. Diz para essa pessoa, cuida do teu espírito. Alimenta o teu espírito. Diga, viva o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Nunca, por favor, não interpreta mal, nunca relaxe, né? Nunca relaxe na tua vida espiritual, cuida. Porque se o teu espírito ele estiver fraco, irmãos, a tua carne vai te vencer. Amanhã ou depois, você está igual, não é ninguém aqui, né? Igual muitas pessoas aí no mundo que hoje já não acreditam mais em igreja, já não acreditam mais na fé, já não acreditam mais na cura. Tem muitas pessoas que estão mortas espiritualmente. E agora elas estão sendo totalmente dominadas pelo desejo da carne. E a carne, afinal de contas, ela luta contra o quê? Contra o espírito. Amém? Quando você tem um desejo, um exemplo. Você tem um desejo assim, irmãos, ó. Vamos pegar assim um exemplo, um desejo de comer um churrasco. Quem é que tem esse desejo às vezes, né? Não que seja errado você comer um churrasco, amém? Diz para essa pessoa, não é errado. Mas o errado é isso vir pelo desejo do quê? Da carne. Isso é um desejo que a carne tem. Todo domingo, todo final de semana vem aquele desejo. Chega a dar uma água na boca, né? Isso é um desejo do quê? É um desejo da carne, amém? Agora, se a gente tiver fortalecido o espírito, nós vamos cuidar do nosso corpo. Diga glória a Deus. Tu vai cuidar da tua saúde. Não estou dizendo que o churrasco faz mal, amém? Se quiser fazer um e convidar o pastor, eu vou, amém? Estou brincando, irmão. Não é errado, mas tem muita gente que está doente, tem gente que está enfermo, às vezes, por causa do desejo da carne. A carne, a pessoa está vivendo através do desejo da carne. E aí a pessoa acaba tendo prejudicial na saúde, a pessoa é prejudicada na vida espiritual, às vezes dentro da família, nada dá certo. Então, fortaleça o Espírito Santo que está dentro de você, amém? Quanto mais forte o Espírito Santo ele estiver em você, mais você vai vencer as obras de quem, irmãos? Da carne. Diga glória a Deus. Alguém tem videira que está plantada em casa? O que é videira? Aquela que dá uva. Alguém tem? Tem essas parreiral de uva? De tempo em tempo, irmão, não tem que ir lá e dar uma podada? Tem ou não tem? Para que tu faz isso? Para que venha dar mais frutos. É verdade ou não é? Agora, se você não podar, você corre o risco daquela videira não dar como você quer. É verdade, não é? A mesma coisa é o ser humano. O Espírito Santo ele tem essa finalidade. De tempo em tempo ele vai fazendo o quê? Ele vai fazendo uma poda. Ele vai cortando aquele desejo da mente. Ele vai tirando o pecado, ele vai cortando o pecado, ele vai podando tudo o que é errado. Mas a finalidade disso é que a gente venha dar muitos frutos em nome de Jesus. Amém? Então, nós temos que fortalecer o Espírito. Eu vou te dar aqui alguns exemplos, irmão. O primeiro deles está lá em Gênesis 39, tá? Em nome de Jesus. É óbvio que os exemplos que o pastor vai dar aqui não está ligado ao que talvez os irmãos estejam enfrentando, mas eu vou falar o exemplo e aí o Espírito Santo é que faz a obra, amém? Gênesis 39, o pastor falou, que é o exemplo do José. Todo mundo conhece a história do José. Pastor José, ele se tornou governador do Egito. Amém, irmãos? Quem é que quer se tornar o governador do pastor? Mas no sentido espiritual é você alcançar
uma grande bênção de Deus. É você estar em cima e não embaixo, amém? Você está bem na saúde, você está bem na fé, você está bem financeiramente, conjugalmente, sentimentalmente. Estar no topo, estar acima, significa você receber as bênçãos de Deus, amém? José recebeu ou não recebeu? Ele recebeu, irmãos. Mas olha toda a luta que o José ele enfrentou. José, ele passou por momentos muito de dificuldade. Foi vendido pelos irmãos, os irmãos queriam matar ele. Foi vendido como escravo, se tornou escravo no Egito, foi preso. E só que chegou o momento que Deus honrou José. Diga glória a Deus. Chegou o momento que Deus colocou ele como governador do Egito. Ele ficou responsável por todas as coisas da casa do Potifar agora. Agora Deus tinha abençoado José. Só que mesmo que o José ele estava abençoado, ele não estava livre das tentações. Mesmo que o José ele já estava em cima, ele não estava livre das tentações. Amém, irmãos? Mesmo que você esteja em cima, pastor, está tudo dando certo, as coisas estão tudo dando certo, pastor, graças a Deus. Mas escuta o que o pastor está dizendo, você não está livre das tentações. As tentações, elas virão. Só que como é que eu vou vencer a tentação se eu estou vivendo pela carne? Se eu viver pela carne, eu não vou vencer a tentação. É verdade ou não é? Agora, se eu estiver com o Espírito Santo fortalecido em mim, quando vier a tentação, eu vou vencer esse pecado, amém? E eu vou permanecer sendo abençoado por quem? Por Deus. Eu vou permanecer naquela posição onde o Senhor ele me colocou, amém, irmãos? Tem muita gente que está caindo daquela posição onde Deus colocou. Deus colocou essa pessoa em lugares altos, mas agora a carne está dominando a vida da pessoa. E aí a pessoa, então, Deus está vendo, a pessoa está perdendo aquela posição onde Deus colocou. Então não aceita isso, amém? Deus ele te criou você para você ser uma bênção, amém? Diz para esse irmão, Deus te criou para você ser uma bênção, amém? Diga para você ter saúde, para você ter felicidade, para você ser alegre, diga para você ter dinheiro no bolso, amém, irmãos? Diga glória a Deus. Isso tudo é bênção de Deus, só que tudo isso depende do quê? Do Espírito Santo, ele está fortalecido em nós. Porque afinal de contas, irmãos, a tentação ela vai vir. E se eu não estiver forte espiritualmente, eu posso cair naquela tentação, posso cair em pecado e eu perder aquela posição onde Deus colocou. Então, eu só vou te dar um exemplo, vou ler aqui 2, 3 versículos, que mesmo que o José ele foi abençoado por Deus, ele foi tentado também. Só que ele venceu, ele resistiu àquela tentação, porque o Espírito Santo de Deus é quem governava a vida dele, amém? E se o Espírito governar a nossa vida, nós vamos vencer todas as tentações também, em nome de Jesus, amém? Vamos ler aqui então, ó. Agora ele estava sob toda a casa do Potifar. Gênesis 39, o versículo é o de número 7, irmãos. Em nome de Jesus. Diz assim, ó, preste bem atenção. E aconteceu depois destas coisas, depois dele ser abençoado, né? Gênesis 39, 7. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor, ela pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Então veio a tentação, não veio? Veio a tentação. José, irmãos, agora ele estava por cima, ele estava sendo abençoado, Deus estava honrando ele. Só que no caso do José, a tentação foi na área sentimental. A própria mulher do seu senhor Potifar, agora ela veio tentar José. Estava sendo usada pelo diabo, essa é a verdade, né, irmãos? Então ela chegou e disse, deita-te comigo. Versículo 8. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor, ele não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal, e eu pecaria contra quem? Contra o Senhor, contra Deus? E aconteceu, a Bíblia diz ali, ó, que falando ela cada dia, José, né, e não lhe dando ele ouvidos para deitar com ela e estar com ela, sucedeu que num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço e nenhum dos da casa estava ali,
Ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E olha o que ele fez, irmãos. E ele deixou a sua veste na mão dela e fez o quê? E fugiu e saiu para fora. Diga glória a Deus. Então veja bem assim, ó, José, ele estava no nível agora que Deus tinha honrado ele, Deus tinha abençoado ele. Só que a tentação veio. Só que o José venceu, ele resistiu, ele venceu aquela tentação, porque o espírito dele estava o quê? Estava fortalecido nele. Estava fortalecido. Agora, se ele tivesse vivendo pelo desejo da carne, irmãos, ele tinha cometido o pecado e ele tinha perdido as bênçãos de quem? As bênçãos de Deus. Amém? No caso dele, claro, o pastor está citando que ele foi tentado aqui pela esposa do Senhor dele. Mas o que o pastor quer dizer em qualquer outra área da nossa vida, aonde vier a tentação, nós só conseguiremos vencer se a gente estiver forte no Espírito. Amém? Irmãos, qualquer momento da tua vida. Não, claro, não entra nesse caso que eu estou te dando como exemplo. Mas qualquer outro tipo de situação, as pessoas querer te tirar da presença de Deus, as pessoas querer te colocar dentro de um caminho errado, as pessoas querer te colocar na corrupção, querer que você assine um documento errado, qualquer outro tipo de situação, a tentação ela vai vir. E nós só venceremos se o nosso espírito ele estiver forte dentro de nós. Amém? E aí nós vamos vencer a tentação. E a Bíblia diz lá em Romanos, que o pastor leu para vocês, que se o meu espírito, então, ele mortificar as obras da carne, eu vou passar o quê, gente? Diga assim, a viver. Eu vou passar a ter vida. E vida é vida com abundância, irmão. É ter paz no meu coração. Mesmo que as coisas aconteçam de errado no mundo, mas eu vou ter paz dentro do meu coração, amém? Eu vou ter alegria no meu coração. A minha vida será uma bênção diante de Deus. Diga glória a Deus. Agora, irmão, se eu não resistir à tentação, se eu não conseguir naquele momento, é porque o Espírito Santo de Deus ele está fraco em eu estou fazendo a vontade da carne. Eu estou vivendo segundo a carne. E todas as pessoas, segundo a Bíblia, que vivem segundo o desejo da carne, essas pessoas morrerão. Então você entende por que o José ele conseguiu sustentar agora a posição que Deus colocou ele? Porque o Espírito Santo de Deus era a prioridade na vida dele. Então diz para essa pessoa, priorize o Espírito Santo de Deus. Amém? Vou te dar outro exemplo. Atos capítulo 7. Vamos para lá. Atos capítulo de número 7. Agora eu vou ler o exemplo do Estevão para os irmãos, tá? Os irmãos conhecem a história do discípulo Estevão. Atos capítulo de número 7. O versículo, meus irmãos, é o versículo de número 54 em diante, tá bom? Quem era Estevão, pastor? Atos 7, 54. Abre aí na sua Bíblia em nome de Jesus. Nós estamos vivendo num tempo, irmãos, aonde a carne está vencendo muita gente. Não é nenhum dos irmãos aqui. Senão os irmãos não estariam aqui. Mas assim, ó, essa palavra não é uma palavra para uma pessoa que não é de Jesus ainda. É verdade ou não é? Isso é para uma pessoa que já tem comunhão com Deus. Mas que a pessoa está se descuidando da sua vida espiritual. A pessoa já não está mais cuidando do Espírito Santo que Deus deu. A pessoa já não está dando prioridade. Às vezes a pessoa está dando prioridade para outras coisas do mundo. Olha o que o pastor está dizendo. Se a pessoa não cuidar do Espírito, amanhã ou depois essa pessoa vai estar vivendo pelo desejo da carne. E olha, irmão, é triste porque essa pessoa vai morrer espiritualmente. Essa pessoa amanhã ou depois... Talvez você até conheça alguém. Pastor, eu conheço uma pessoa que um dia era uma bênção na presença de Deus. Estava repreendendo a doença em nome de Jesus, saia. Estava repreendendo o mal do casamento, sai do meu casamento. O espírito estava forte. Mas essa pessoa se descuidou, parou de congregar, parou de ouvir a palavra, parou de orar. E agora o Espírito Santo começou a apagar dentro dela. Aí veja bem assim, ó, todas as tentações que vieram, agora a pessoa ela cedeu, pecou. E essa pessoa perdeu a bênção que Deus tinha para ela. Então, cuida do teu espírito, amém, irmãos? Cuida. Não é o pastor que tem que cuidar do teu espírito, é você que tem que cuidar dele. É você que tem que cuidar do Espírito Santo. O pastor está aqui para pregar a palavra, mas eu não tenho como estar 24 horas no lado do irmão. Irmão, tu tem que orar, irmão, tem que vir para a igreja, irmão, tu tem que fazer isso. Não tem como. Diga assim para essa pessoa, é você. É você, diga, que tem que cuidar do Espírito Santo, amém? Porque daí, irmãos,
todos viveremos uma vida abundante nessa terra e nós vamos ter muita bênção de Deus. Amém? Agora, se eu deixar o desejo da minha carne governar a minha vida, o final é morte. Amanhã eu posso perder até a salvação, irmão. Se a pessoa não se arrepender, não voltar, se não cortar o mal pela raiz, a pessoa pode perder a salvação. Então, cuida do Espírito que Deus te deu, amém? Vamos pegar o exemplo do Estevão aqui também, Atos 7, né? Versículo 54. Quem era o Estevão, pastor? O Estevão ele foi escolhido pelos apóstolos para ele cuidar da alimentação das viúvas. Ele cuidava da parte social da igreja, o Estevão. Era ele mais 6, 7 pessoas foram escolhidas para cuidar do ministério da alimentação na igreja. E aquilo ali, irmãos, olha só, não foi simplesmente foi lá escolher uma pessoa, mas a Bíblia diz que os apóstolos viram neles que eles eram cheios do quê? Do Espírito Santo de Deus. Eles cuidavam do Espírito Santo de Deus, amém? O Espírito Santo de Deus, ele estava forte dentro do coração deles. Eles davam prioridade. E toda pessoa que quer cumprir o seu chamado, o seu ministério, tudo isso depende do Espírito Santo de Deus. Porque se a carne dominar a vida da pessoa, a pessoa não cumpre o ministério. Se a pessoa viver pela carne, pelo desejo da carne, irmão, essa pessoa, espiritualmente falando, ela vai abandonar o que Deus colocou na mão. Então, não aceita isso, amém? Fortaleça o teu espírito. O Estevão, ele estava lá. Só que veja bem assim, irmãos, a população que habitava em Jerusalém, eles não gostaram daquilo ali. Eles não gostaram e começaram a querer forçar o Estevão a blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Eles não aceitaram o Estevão agora se converter ao cristianismo, a se batizar nas águas, a fazer a obra. Eles não aceitaram. E aí eles começaram a pegar no pé do Estevão. E, inclusive, eu tenho que falar para os irmãos, até o Saulo de Tarso estava no meio dessa história aí. Saulo deu umas pedradas para matar o Estevão. Só que o que o pastor quer dizer? Mesmo diante de toda aquela tentação, daquela afronta, daquela perseguição, o Estevão ele resistiu àquilo ali. Amém? Se tiver alguém querendo lhe dar pedrada, escuta o pastor dizer, se o teu espírito estiver forte, tu vai resistir àquilo ali. Agora, se você é um exemplo, alguém está te dando pedrada e você está vivendo pelo desejo da tua carne, você vai botar os pés entre as mãos e tu vai perder a bênção de Deus. Você vai falar coisas que não deveria falar. Talvez o mal que a pessoa te fez, você vai querer devolver o mal também. E Deus, ele não abençoa as pessoas que vivem pelo desejo da carne, amém? Deus sempre vai abençoar as pessoas que elas, através do Espírito Santo de Deus, elas conduzem a vida dela. Eles meteram pedrada nele, irmão. Só que como é que ele agiu? Vamos ler aqui, ó, Atos 7, 54. Diz assim, ó, e ouvindo eles isto, ele pregou a palavra, né? Enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra Estevão, contra ele. Mas ele, diz ali, ó, estando cheio do que, igreja? Do Espírito Santo, né? E fixando os olhos no céu, ele viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, o que aconteceu? Ele não morreu, né, gente? Não está dizendo que ele morreu, mas ele passou a ter vida, uma vida eterna. Eu sempre digo para os irmãos, toda pessoa que tem o Espírito Santo dela nunca vai morrer. Mas essa pessoa, mesmo quando chegar o dia que Deus vai recolher, é como um sono. Não vai ter sofrimento nenhum. E claro que eu não estou dizendo para os irmãos que é isso que vai acontecer para nós. No caso dele, ele não morreu. Mas ele adormeceu, a Bíblia diz, ele de um sono, Deus. Ele adormeceu, certamente ele iria o quê? Iria voltar a acordar, iria voltar a passar a ter vida. Mas por causa de que isso, pastor? Porque ele cuidava do Espírito Santo, irmão. E se a gente cuidar do Espírito Santo, mesmo que a gente seja julgado, mesmo que a gente seja apedrejado,
o Espírito Santo nunca vai deixar a gente agir pelo desejo da carne, amém? Pelo desejo da carne, dá vontade da gente falar umas boas, né? Dá vontade de dizer algumas coisas. Imagina um familiar teu no hospital, no médico, e o médico não dá atendimento. Dá vontade de te falar as coisas, é verdade, não é? Mas quem está forte espiritualmente, irmão, sempre vai enxergar Jesus. Sempre vai enxergar a solução, amém? Jesus está comigo, Senhor, eu repreendo no campo espiritual toda a obra do diabo que está usando essa pessoa, e eu tenho certeza que o Senhor já me deu a vitória. Então, todas as pessoas, irmão, que elas dão prioridade para o Espírito Santo, é o próprio Espírito que vai mortificar as coisas do quê? Da carne. É o Espírito Santo, não é você com a tua capacidade, mas é o próprio Espírito Santo que está dentro de ti. Não fala isso, porque isso aqui vai te trazer maldição. Aí a pessoa fica com a boca fechada. Não pensa isso, porque isso aqui vai te trazer mal. A pessoa começa a olhar para o céu e vê os céus abertos e começa a ver Jesus à destra de Deus. Amém? Então, tudo isso depende do quê? Do Espírito Santo. Amém? Vou te dar mais um exemplo, tá? Atos, vamos lá, você está em Atos aí? É o capítulo de número 11. O exemplo que eu quero te dar agora é do Barnabé. Esse é um exemplo que eu estava meditando eu acho que foi ontem de noite eu estava meditando, porque é um exemplo que a gente quase não fala, e eu confesso para os irmãos, eu tenho às vezes estudado pouco sobre os apóstolos, aquelas pessoas que são voluntárias na obra, que estão ali se dedicando, mas a gente tem que ler mais, né? E irmãos, não é para de forma nenhuma aqui criticar alguém que não é fiel a Deus, que não contribui com o crescimento do evangelho, não é isso, pelo amor de Deus. Mas quem que era Barnabé? O Barnabé, só para os irmãos ele ter uma ideia, o Barnabé, irmãos, ele vendeu parte de todas as propriedades que ele tinha para sustentar o evangelho. Ele era um rapaz que ele tinha muito dinheiro, ele era muito rico, a família dele, ela tinha muita propriedade, dinheiro. E naquela época lá, era o costume deles, né? Vocês vão ver até o Ananias e Safira fazendo isso. O Barnabé, ele fez o quê? Ele pegou e vendeu uma parte de todos os bens que ele tinha e ele investiu na obra de quem? Na obra de Deus. Ele sustentou o apóstolo Paulo na obra de Jesus. Ele bancava o apóstolo Paulo. Se o apóstolo Paulo precisasse fazer uma viagem, um exemplo, para Roma, quem bancava ele era quem? Era o Barnabé. Barnabé ia lá, pegava dinheiro, pagava a viagem do Paulo, pagava as despesas, pagava toda a comida para o apóstolo Paulo. Diga glória a Deus. Tem isso nos dias de hoje ou não tem, irmão? Tem, e a gente vê muitas pessoas, às vezes, que sustentam o ministério pastoral, através dos dízimos, através das ofertas. Diga glória a Deus, irmãos. Amém? Glória a Deus. Só que o que o pastor quer dizer? Ele poderia ter fechado a mão, Barnabé. Eu não vou ajudar nada. Quem é o Paulo? Eu não vou fazer isso aí. Ele poderia ter sido consumido pela ganância. Ele poderia ter fechado a mão e dizer, eu não vou ajudar em nada. Mas o que o pastor quer dizer? Ele fez aquilo ali porque o Espírito Santo de Deus estava forte nele. Toda pessoa que faz isso, irmão, é a pessoa que ela não vive pelo desejo da carne, mas ela está tão forte espiritualmente que é o Espírito Santo que mortifica as obras, os desejos da carne, amém? Então, é só, claro, uma orientação, irmão. Nunca deixe que a carne venha dominar a tua vida, amém? Irmãos, um dia eu digo para os irmãos assim, ó, Jesus falou que a gente não tem que juntar riqueza onde a traça e a ferrugem consomem, mas nós temos que juntar riquezas para o reino ganhar almas para o reino do céu. Mas às vezes tem pessoas, e não é nenhuma crítica, não é nenhuma maldade do pastor, às vezes a pessoa ela está vivendo pelo desejo da carne. A pessoa, às vezes, ela pensa mais em si do que ela pensa na obra de quem? Na obra de Deus. Nunca deixe acontecer isso contigo, amém, irmãos? Isso aí pode levar à condenação eterna. A pessoa que ama ao dinheiro, que tem o amor dela ao dinheiro, essa pessoa pode perder a salvação. Lembra que Jesus disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é errado, mas é o amor excessivo que a pessoa tem pelo quê? Pelo dinheiro. Pode levar a pessoa à condenação eterna. Eu não sou Deus, né? Mas se Jesus falou, está falado. Mas o que o pastor quer dar ênfase? Que toda pessoa que está forte espiritualmente, ela nunca vai deixar os desejos da carne dominar ela, amém? A pessoa vai ter essa visão espiritual, essa pessoa vai ter a visão espiritual da salvação, de ganhar almas, de levar pessoas para o reino de Deus.
O Barnabé, irmãos, ele estava tão forte espiritualmente que até a igreja reconheceu. Atos 11, versículo de número 22. Vamos ler ali 2 versículos que seja, né? Diz assim, irmãos, Atos 11, né? Versículo 22. Diz assim, ó. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos de quem? Da igreja. Que fama é essa? Tudo que ele tinha feito para o crescimento do evangelho. Tudo que ele tinha feito para trazer o crescimento para o evangelho. Essa fama chegou. Chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia, né? O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem em quem, gente? No Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo de fé. E muita gente se uniu a quem? Quando ele chegou em Jerusalém, eles convocaram, Paulo disse, agora Barnabé, vai para Jerusalém para tu ver, através da tua fé, a obra de Deus crescendo. E o Barnabé pegou as coisas dele e foi viajar para Antioquia. Quando ele chegou lá, ele olhou para dentro da igreja, irmãos, e a Bíblia diz ali que ele alegrou o coração, porque ele viu muitas pessoas o quê? Estavam permanecendo na igreja. Ele se alegrou o coração dele. Toda pessoa que, irmãos, que é essa pessoa que o pastor diz que ela vive pelo Espírito, ela tem que se alegrar por ver um irmão permanecer. Amém? Tu tem que se alegrar, meu Deus, obrigado por eu ser um voluntário, por eu contribuir para o crescimento da tua obra e por eu ver, Senhor, todos os meus irmãos permanecer na igreja. A gente se alegra ou não se alegra, irmão? Ele se alegrou, mas ele só conseguiu se alegrar, ele só conseguiu ver tudo aquilo ali porque o Espírito Santo estava o quê? Estava forte nele. Ele não vivia pelos desejos da carne, ele não vivia por aquilo que a carne dele pedia para ele viver, mas ele vivia pelo quê? Pelo Espírito Santo de Deus. E era o Espírito Santo de Deus que ia mortificando todos os desejos da carne e ele passava a ser uma pessoa também alegre e abençoada. Então, é a mesma coisa com nós, amém, irmãos? Não deixa. Ontem, por coincidência, eu fui na Santa Ceia de Pastores em Porto Alegre. Porque essa palavra não foi que o pastor pregou, mas ele pregou sobre as obras da carne também. Que a carne, às vezes, quando ela está tão forte, a pessoa entra na prostituição, a pessoa começa a murmurar, emulações, lascívia, a pessoa começa a entrar no mundo, irmãos, da criminalidade. A carne, ela tende a levar as pessoas ao pecado, amém? Mas se o meu espírito estiver forte, eu vou vencer todas essas tentações. Se vier a prostituição, eu vou vencer porque o meu espírito está forte. Se vier a murmuração, eu vou vencer porque o meu espírito está forte. Pastor, os meus olhos estão postos em Jesus. Pastor, eu vou orar e Deus ele vai abençoar. Amém? A carne da pessoa não domina mais a vida da pessoa. Então, cuida do espírito que Deus te deu. Diga glória a Deus. Eu quero que você vá para nós encerrar em Gálatas, tá, irmãos? Gálatas, só você voltar um pouquinho. Perdão, para frente, né? Coríntios, daí vem Gálatas. Gálatas, capítulo 5, é o versículo de número 16. Irmãos, e a gente tem paz ou não tem? Quando tu vive pelo Espírito. Tu tem paz ou não tem? Irmão, eu tenho uma paz, eu digo para os irmãos, eu estou com uma paz hoje, essa noite eu estava em casa lá, estava meditando, coisa e tal, a gente está na correria, vivendo um tempo diferente. Os irmãos não enxergam essas coisas aí, a gente está vivendo um tempo diferente dentro da igreja, um tempo bem diferente, não sei se é só da Igreja da Graça, mas outras igrejas também. E eu digo para os irmãos, tem muitos pastores que estão saindo da obra. Tem muitos pastores que estão saindo da obra. Só que eu digo para os irmãos, a luta vem, a dificuldade vem, a provação vem, a tentação vem, mas o Espírito Santo é que nos mantém a gente o quê? Fiel, leal. E eu digo, minha esposa está aí, ela sabe, irmão, eu estou com uma paz tão grande dentro do meu coração, amém? E eu agradeço a Deus por cada dia, Deus me dá a oportunidade de estar no altar pegando a palavra. De poder estar aqui com os irmãos, é uma alegria no meu coração, amém? E quem faz isso, pastor, é o Espírito Santo. Agora, se você está perdendo essa alegria, irmão, tu está deixando a carne dominar a tua vida. Ouça o que o pastor está dizendo, ouça o que o anjo da igreja está dizendo. Se você não tem mais essa alegria de estar na casa de Deus, se você não tem mais alegria de vir na quarta-feira, orar pela tua casa, pela tua família, ou que seja outra reunião,
Irmão, vigia, cuida do teu espírito. Não deixa, sabe, de você ver Deus cuidar da tua família, abençoar. Diga glória a Deus. Tem a irmã Rose, tá? A irmã Rose está ali, né? Irmã Rose, o filho dela sofreu um acidente agora de Sapiranga, né, irmã? Irmão, o motorista morreu, né? Faleceu. Foi uma tragédia isso aí. Jovens, 30 e poucos anos, irmã, seu filho. E hoje a senhora chegou no meu escritório de manhã, alegre, dizendo, pastor, o meu filho saiu do hospital caminhando. Está indo para casa, pastor, olha, de pé, firme. Se isso aí não é Deus abençoando, quem é que é, irmão? Mas não é que eu estou aqui para engrandecer alguém, para exaltar, mas tudo isso é porque o nosso espírito ele está, pastor, eu estou lutando pela minha família, eu estou lutando pelos meus filhos, e Deus ele está cuidando em nome de Jesus, amém? E, irmãos, é vida, é alegria, é paz dentro do coração, mas tudo isso depende do nosso espírito em nome de Jesus. Gálatas, o pastor falou 5, versículo de número 16, irmãos, tá? Aí nós já vamos nos preparar daqui a pouquinho, vamos orar. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Diz assim, ó. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que nós devemos andar em espírito. Porque se eu andar em espírito, eu não vou cumprir o desejo da minha carne, irmão. E não interpreta, não é errado você comer um churrasco, amém? Não é errado você tomar um sorvete, você comer uma comida, tudo isso é bênção de Deus, amém? Mas o errado é, às vezes, eu deixar a minha carne, ela ser mais forte que o quê? Que o meu espírito. Porque daí é ela quem vai conduzir. Às vezes eu vou trocar a casa de Deus pelo restaurante, vou trocar o culto por isso, por aquilo, irmão, é muito perigoso isso. Se a gente não cuidar, amanhã ou depois o nosso espírito ele pode morrer. E se ele morrer, nós perdemos a salvação. Não aceite isso. O espírito, que nem o pastor diz, é um filtro de água. Quem é que tem filtro de água em casa? Quem é que usa filtro para filtrar água? A água, quando você vai tomar, ela tem um gosto diferente ou não tem? Tem. O Espírito Santo dá esse gosto diferente para nós. Ele é um filtro que está dentro do nosso coração, que ele vai tirando mágoa, vai tirando ressentimento, ele vai tirando todas aquelas obras da carne, amém? E ele vai nos dando o quê? Vai nos dando pureza. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Então, cuida do Espírito Santo, amém, irmão? Diz para esse irmão aí, o Espírito Santo, diga, é seu companheiro, amém? Lembra que Jesus disse? Convém que eu vá para que o Espírito fique. Convém que eu vá. Ele disse, se eu não for, vocês vão viver pela carne. Não tem como, eu tenho que ir para que o Espírito ele venha. Amém, irmãos? 3 conselhos para nós orar. Primeiro deles, então, reconheça seus desejos carnais. Diz para essa pessoa do lado, reconheça. Quem é que tem desejos carnais? Aí não mente, diz para o seu irmão, né? Vem aqueles pensamentos, às vezes não vem, irmão. Aquele desejo da gente largar tudo, né? Chutar o balde e não quero mais saber. Vem ou não vem? Vem. Então, o primeiro conselho que o pastor Adilson te dá nessa manhã, para você não perder a tua salvação, é reconhecer que você também tem desejo na carne. Reconheça para quem, pastor? Para Jesus, amém? Ele é o autor e consumador da tua fé. Na oração que tu vai fazer agora, reconheça. Senhor, eu tenho desejo às vezes, pastor, de falar mal, desejo. Reconheça que Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele vai te ajudar a se libertar disso, amém? Segundo conselho, o pastor botou aqui, ó, fortaleça seu espírito. Diga para essa pessoa, fortaleça seu espírito, amém, irmãos? Fortaleça, como é que eu fortaleço, pastor? Uma das dicas é fazer isso que você está fazendo aqui. Nunca perca esse temor. Claro que às vezes não dá, a pessoa tem um compromisso, tem uma coisa ou outra, amém. Deus vai abençoar, amém? Mas nunca pode fazer isso pelo desejo da carne, porque às vezes a pessoa faz, porque é a carne que está governando a vida da pessoa. É a carne que está conduzindo a vida. Não, eu vou fazer assim porque é a minha carne. Aí, irmãos, é muito preocupante. É muito preocupante. Então, o pastor botou aqui, né? Fortaleça o seu espírito, orando, buscando comunhão e assim por diante. Terceiro conselho, fuja da tentação. Diga para essa pessoa, fuja da tentação, amém? Irmão, eu sempre digo, não subestime o poder da carne, viu? Não queira dar uma de durão, viu? O diabo, ele é sujo.
pessoa trabalha dentro de uma empresa, começou a dar abertura para uma outra pessoa vir conversar, dali um pouco já começa a gostar, dali um pouco abandonou a família. Não subestime o desejo da carne, amém? Melhor coisa que tem é fuja. Fuja, irmão, do desejo da carne. Não aceita isso. Não queira enfrentar ela, amém? Porque, irmãos, é uma luta. A Bíblia diz que a carne, ela cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, né? As duas se opõem. Aquela que tiver mais forte é que vai o quê? Que vai vencer. E se a pessoa não tiver muito forte espiritualmente, ela corre o risco de cair naquela tentação. Eu já peguei muitos casos na minha caminhada do Evangelho, irmão, de casos assim, de pessoas não daqui, mas de igreja que eu passei, que houve o adultério no casamento, houve a traição por causa disso. Não, eu sou crente, eu sou da fé, nada me derruba. E a pessoa não saiu do meio dos escarnecedores, não saiu do meio dos pecadores, e quando vê a pessoa acabou caindo também. Não aceita isso. Melhor coisa que tem é você viver na presença de Deus, amém? Mortificados pelo Espírito. Os irmãos entenderam a mensagem? Então, hoje nós vamos fazer o quê? Nós vamos orar e nós vamos cortar esse mal pela raiz. Amém? Nós vamos cortar esse mal pela raiz. Eu quero que você creia que daqui a pouco, quando o pastor bater aquele martelo ali, aquela machado, em cima do pedido, aquilo ali vai ser cortado pela raiz, e você vai passar a ter o Espírito Santo de Deus forte em você. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus então, irmãos? Pode se colocar de pé agora, meus irmãos. Se coloque de pé agora. Todo mundo fez o pedido hoje, cortando o mal pela raiz? Então entregue para os obreiros ali. Vou pedir entrega para os obreiros. Isso. Pode entregar aí, tá? Pastor, eu não fiz. Dou tempo para fazer, tá, irmãos? Dou tempo para fazer. E, quer compartilhar essa mensagem? Nós estamos ao vivo lá pelo canal do pastor. Depois você pode compartilhar. Compartilha com uma pessoa que hoje está desviada, está fraca, uma pessoa que às vezes está fraca, vai perder a salvação. Nós temos que ajudar as pessoas, amém, irmãos? Tem irmãos que estão viajando hoje, os irmãos vieram pedir a bênção para o pastor, diz, vão lá, Deus está cuidando, tanto na ida como na volta, né? Olha que bênção, a pessoa sai na bênção. Mas às vezes tem pessoa que está tão na carne, irmão, assim, por favor, não interpreta mal o pastor, e não é uma crítica, mas que a pessoa sai sem a bênção, não pede oração, não pede proteção, é muito perigoso, isso é a carne que fala isso para a gente. E nós não podemos, nós temos que estar sempre debaixo da obediência em nome de Jesus, amém? O senhor deixa preparadinho para mim aqui em cima, pode tirar o machado para nós aí, e deixa aí em cima preparadinho, que depois o pastor isso aí, pode bater aqui no ladinho, deixa aqui no ladinho. Tu é bom na marreta, homem? Tem que cortar a lenha, né, irmãos? Pastor, a Bíblia diz, irmão, que o machado está posto sobre a raiz. Mateus 3,10 fala isso, o machado. Espiritualmente falando, o machado, a nossa fé, amém? É a nossa fé. Nós vamos usar ali e nós vamos cortar todo o mal pela raiz, amém? Feche os teus olhos então, em nome de Jesus, coloque a mão no teu coração. Agora é hora de você buscar a presença de Deus.